Olá, viva! Estamos de volta para mais uma conversa. Mas antes de começar, só um pequeno alerta. Relembre que temos um e-mail disponível. Se querem ver um familiar ou um amigo a contar a sua história de vida, envie um e-mail para podcastfamiliaamigos@gmail.com. Se não apontaram o e-mail, não se preocupem. Durante a conversa de hoje, o mesmo irá passar em rodapé. Estamos curiosos para ouvir essas histórias de vida e por falar em histórias de vida, vamos começar a nossa conversa de hoje. Vamos lá. Bem-vindos ao podcast de Família e Amigos. Eu sou o Luís Ló e hoje recebemos o Bruno Giovanni, um verdadeiro exemplo de resiliência e determinação. Atualmente gerente de alojamento local, o Bruno traz-nos uma história de vida marcada por desafios, escolhas corajosas e muita vontade de crescer. Nesta conversa descontraída, vamos percorrer os caminhos que o trouxeram até aqui e descobrir as lições que foi colecionando pelo percurso. Preparados para uma dose de inspiração? Bem-vindo, Bruno. Como é que tu estás? Olá, Luís. Tudo bem contigo? Tudo bem. Eu estou ótimo. Agradeço imenso teres aceito o meu convite e vamos começar. Como é que tu estás? O que é que tu fazes realmente neste momento? Antes de mais, obrigado. Obrigado pelo convite. É um gosto enorme estar aqui e partilhar a minha história contigo e com quem nos vai ver e ouvir. Obrigado. O que é que eu faço? Neste momento estou a fazer a gestão de alojamentos locais aqui em Coimbra. Faço a gestão de 3 alojamentos locais e faço a gestão de 3 edifícios com estúdios de arrendamento de média e longa duração, fundamentalmente destinados a estudantes. Posso dizer que assim, números redondos tenho 70 unidades a meu cargo. Olha, mas só tu, é uma equipa? Não, eu sou funcionário de uma empresa, a Oblique Question, em que tem 2 vertentes. Tem uma vertente em que o proprietário é arquiteto e exerce essa profissão e depois ele lançou-se no alojamento local, fez uma pequena experiência que lhe correu bem e o passo seguinte, por me conhecer e e tendo em conta as circunstâncias em que nos conhecemos, convidou-me para trabalhar com ele. E a partir daí tem sido sempre a crescer. Eu tomo conta destas unidades, mas ao todo somos, a fazer as mesmas funções que eu, somos 6. Somos 6 pessoas e depois ao todo são 9 alojamentos locais. E estamos a crescer. Mas o alojamento é situado na cidade de Coimbra todo junto ou é diverso? É centrado no tipo ruas históricas ou no centro histórico, é isso que eu queria dizer? Temos alojamentos na zona histórica, temos alojamentos em Santa Clara, temos alojamentos junto à Praça da República. Neste momento estamos para abrir um na Figueira da Foz, temos outro na Ilha do Pico, de maneira que está em grande. Está em grande. Olha, e apenas já alguma situação caricata nesse, sei lá, o mesmo cliente... Dava para escrever um livro. É sério? O mesmo cliente para o mesmo apartamento ou assim... Olha, conta lá. Coisas caricatas. É assim, trabalhamos com pessoas. Sim. E os nossos clientes, por vezes, têm das exigências mais... falta-me a palavra... excêntricas, indescritíveis, excêntricas, como queiras chamar. Num dos primeiros alojamentos, um dos primeiros que eu abri, foi a Sofia Residence, na Rua da Sofia, que neste momento já não faz parte do nosso grupo. Tive um hóspede que
por volta das 3h30, 4 da manhã. Primeiro ligou para mim, e eu não atendi, e depois ligou para o Nuno Simões, que é o meu patrão, e a perguntar onde é que estavam os utensílios, porque lhe apetecia fazer um bolo. Às 3h30, 4 da manhã. Mas estava sozinho, já estou. Não sei. Realmente. Tenho uma situação gravíssima. Parecia um filme americano. Parecia um filme de um policial americano. Em que, num outro alojamento, que é o Enjoy Coimbra, que fica ali na Rua Antero de Quental, está neste momento a fazer 3 anos. Fez agora, a semana passada, 3 anos. Uma reserva inicialmente de uma noite, contacto direto, nada de plataformas, nem nada que se pareça. Depois agradou-lhe o local e novamente por contacto, eu vou ficar mais uma noite, e depois ao fim da segunda noite vou ficar mais uma noite. Ou seja, 3 noites. 3 noites. E da segunda para a terceira, as 2 primeiras noites correram muito bem, da segunda para a terceira noite, a determinada altura, 11h30, meia-noite, coisa que o valha, outros hóspedes ligam-me, Sr. Bruno, passa-se aqui qualquer coisa, que temos aqui uma pessoa a pedir socorro. E eu, uma pessoa a pedir socorro, isso deve ser na rua, aí dentro, não, é mesmo aqui no quarto ao lado. E, sim, e põe o telemóvel em alta voz, e eu de facto, alguém a pedir socorro. Para abreviar, meteu a polícia, meteu INEM, meteu... As autoridades todas competentes para uma situação daquelas. Sim, a rua foi cortada, barricou-se dentro do quarto, teve ali um misto de situações, aliado a um surto psicótico, e destruiu o quarto todo. A única coisa que se aproveitou depois dele sair foi o colchão e a cama, porque de resto destruiu tudo. Ela. É verdade. A polícia inicialmente... Pensava que ele ia fazer suicídio, ia fazer... Sim, no momento ele ameaçava saltar, e se ele saltasse para a parte de trás do edifício, não havia... São 4 andares. E então eu disse, arrombem a porta, entrem, não há problema nenhum, eu responsabilizo-me pelos estragos do arrombamento. Mas... Tem que haver autorização. Exatamente, tem que haver autorização. Foi-lhes dada a autorização. Quem deu a autorização não fazem nada sem eu chegar. A pessoa, o comandante chegou, não tinham trazido o ariete para arrombar a porta. Só histórias. Só histórias. Tiveram novamente que ir à esquadra e buscar o material. Ouça, agora você não fica aqui, vai. Se ele tiver uma arma, pode acontecer algo. Foi um verdadeiro filme americano. E nisto tudo, o homem saiu em paz e sereno ou saiu... Em paz e sereno, forçadamente. Foi. E depois quando entras lá, veja aquele espetáculo. Exatamente, foi horrível. Sim. Foi. Bem, são várias... Já pensaste em escrever um livro sobre essas... E são situações muitas situações. Eventualmente, não sei. Tu trabalhas para públicos, nacionalidades diferentes, sim, não é? Sim, de toda a parte do mundo. Mas todos são... Os de fora são mais simpáticos, ou vêm todos com exigências? Seja português, vêm todos com exigências? Não, tens... Pela experiência que tenho, posso identificar 2 ou 3 nacionalidades em que são de trato mais difícil. Por exemplo, franceses são de trato um bocadinho difícil, porque são muito
não quer dizer que não tenham, que não seja, que se pagam um serviço que devam exigir. Claro. Mas exigir até um certo ponto, quando vamos para lá do que é razoável, Claro. deixa de fazer sentido. E os franceses... depois temos outro tipo de situações, que é a esmagadora maioria dos italianos não fala outra língua que não o italiano. Epá, nós não temos que saber falar todas as línguas, senão... Claro. E depois o que vale é que há sempre um telemóvel e um Google Tradutor e vamos falando. Olha, está a ver? E ele responde, olha. Olha, falas e depois ele... Exatamente. Mas hoje em dia é mais fácil de saber, por isso é que um gajo vai para o estrangeiro à vontade. E depois temos, por exemplo, os orientais, os chineses, que quando ficam períodos mais longos, é engraçado, e cozinham, utilizam condimentos muito fortes e que deixam durante alguns dias a marca deles nos alojamentos. Esses condimentos. Olha, vamos então, tu estás neste momento com que idade tu tens neste momento? Posso dizer? Estás um jovem, já estás um jovem, não parece? Sou um jovem, trate-me bem. Não, tenho 52. 52, não parece. Dou-te já os parabéns, não te parece. Estás a ser um querido. Não parece. Agora diz-me, de onde és? De onde é que nasceste? Então é assim, eu nasci em Angola, vim para Portugal com 2 anos de idade, 2 anos e meio, na sequência de todo o processo de independência das ex-colónias. Vim para Portugal em 1975. Vieste com 2 anos. Não tiveste noção de... Não tenho memórias... Histórias dos teus pais contar. Não tenho memórias de lá. A minha irmã mais velha, sim. Sim, mas já diz... Que é um pouquinho mais... E onde é que era? Onde é que era? Eu nasci em Caconda, que era uma missão no sul de Angola. E soubeste porque é que estavas lá, os teus pais? O que é que faziam? O meu pai é português e foi para lá cumprir o serviço militar e depois ficou por lá. E a minha mãe é natural de Angola. Angola? A minha mãe é angolana. E ele teve lá o período de tropa, de militar, mas ficou por lá. A tua irmã também nasceu lá? A minha irmã mais velha nasceu lá. E tu depois vieram para cá e vieram para onde? Quando viemos, estivemos uma temporada na terra do meu pai, Espinho de Mortágua, aqui relativamente próximo. Depois fomos para a Anadia e foi na Anadia que eu cresci. Foi em Anadia que eu cresci. Estive em Anadia, olha, basicamente até vir para a universidade. E em que escola que andaste? Sempre em Anadia. Fiz a primária em Anadia, depois andei no segundo ciclo, foi o ciclo preparatório da Anadia, que era assim que se chamava, e depois na escola secundária da Anadia. Nesse percurso, tiveste algum professor que tenha-te marcado, que tenha-te influenciado? É assim, tive, por exemplo... Sei falar na marcação de reguadas, então... Tenho memórias, boas memórias de alguns professores. Desde logo da professora Cândida, que foi a minha primeira professora na escola primária. Nunca me esqueci dela. Mas todos eles, nomeadamente na escola primária. Depois no secundário tive uma diretora de turma que era a professora Maria da Graça Carvalho. Professora de Estudos Sociais. Da passagem da primária e para o secundário, tu ainda te lembras dessa passagem? Para ti foi lembro. Difícil de estares com um professor, não é? E depois passar para novo, isso para ti foi... É assim, eu acho que... Ou não tiveste noção e vamos... É assim, eu não tive. Não tive noção e acho que às vezes hoje nós fazemos isso mais um drama do que realmente é. Vão passar de um para... Aliás, eles hoje na escola primária já têm um professor e depois já têm outros de outras atividades
que já os preparam para depois, quando chegarem para lá. mudarem de ciclo, já vão com outra capacidade de se adaptarem. Sinceramente, não foi nada que me tivesse. Ai, meu Deus. Olha, mas deixa-me só perguntar novamente dos teus pais. O que é que o teu pai fazia aqui? Depois, pronto, ele lá foi militar, mas depois para Portugal, o que é que a tua mãe e o teu pai fizeram? O meu pai, pronto, o meu pai foi lá, para lá mesmo para fazer o serviço militar. Depois lá de cumprir o serviço militar, trabalhava num banco, se não me falha a memória, Banco Nacional Ultramarino. Agrada a Caixa Geral de Depósitos antigamente, penso, não é? Epá, sinceramente não sei. Estou errado, mas já. E depois, a minha mãe lá trabalhava numa casa de modas, de um pronto a vestir, onde faziam arranjos de costura, e ela costurava. É costureira. Depois, quando vieram para Portugal, foi uma volta muito grande. O meu pai, o vínculo que tinha lá com a entidade bancária, cá não deu equivalências. Não continuou. É assim, nós fomos aquilo que é o meu pai sim, nós não. Eu e a minha mãe e a minha irmã não. Os retornados. Os retornados, sim, é isso que eu ia fazer. Não éramos os retornados porque, efetivamente, eu e a minha mãe e as minhas irmãs nascemos lá. Mas sentimos um bocadinho essa frustração do acolhimento, não é? Exatamente. E depois não é só tu, já vieram aqui várias pessoas e falaram dessa situação. Outra coisa, foram muito mal recebidos ou o país não estava preparado para não estava preparado para receber. Podemos estar aqui duas vertentes, não é? É que repara, a vivência, nomeadamente em Angola, e digo isto pelos filmes que vi, pelas coisas que li, pela experiência que os meus pais e os meus familiares contavam. A vida, por exemplo, numa cidade como Luanda, era muito mais, não quero parecer pretencioso, evoluída, mais cosmopolitan do que propriamente em Portugal. Em Portugal, sim. Porque podes dizer à vontade. Não havia... Não és o primeiro a falar disso. Não havia aquela rede que te oprimia e que te cortava os movimentos. Aliás, deixa-me só abrir aqui um parênteses. Havia lá mais lojas que agora estão a ver aqui chineses, que aquilo era uma coisa... não era chineses, era tipo peço desculpa, os manhães. Havia lá já isso, nessa altura, e aqui... Né? Porquê? Porque depois, o que é que aconteceu? Portugal estava fechado ao mundo também. Portugal estava fechado ao mundo. As forças que se trabalhavam para a independência de Angola encontraram aliados em certos países, na União Soviética, na China, em Cuba, e pronto, e aquilo era um meio mais contra a abertura que não havia cá. Com outra abertura que não havia cá. Pois, e depois, como os teus pais vieram e foram para uma terra, ainda foi uma terra não cidade, não exatamente, é? Exatamente. Uma aldeia pequena, um meio pequeno, foi maior dificuldade do que numa cidade que consegue-se arranjar. Exatamente, foi. Pronto, o meu pai quando veio para cá depois dedicou-se ao comércio de vinhos e bebidas espirituosas, etc. Quando estabelecemos em Anadia, lá em casa um pequeno armazém e tal, e depois... Então era distribuidor de bebidas? Exatamente. A minha mãe durante mesmo muito tempo, foi doméstica, encarregou-se de mim e das minhas irmãs, e só mais tarde é que depois voltou a trabalhar. Porque nessa altura, as mulheres eram para estar em casa, a minha mãe passou costureira, também, e em casa,
a fazer crescer os filhos. Os filhos. Criar os filhos, para criar os filhos. Ok. Olha, e que valores é que eles transmitiram? Não estando tão presente, incutiu-me uma coisa que o valor do trabalho. Para querermos alguma coisa, temos que trabalhar por ela. Temos que lutar. Temos que lutar por ela. Olha, é isso que eu tento passar aos meus filhos. A minha mãe. Minha mãe, um coração enorme, a solidariedade, a amizade, a compreensão, o ajudar o outro, esse tipo de valores. De valores. Obrigado por essa partilha. Na escola secundária, lembras-te de alguma situação de brincadeiras? Como é que tu eras no secundário? Rebelde, tímido? Como é que era o Bruno nessa altura? Sim, olha, nas avaliações de final de período, vinha sempre em todos, era invariável, uma observação. Falador e brincalhão. Mas eu não tenho propriamente essa consciência. Eu acho que era tímido. Que engraçado também. Fazias pela calada, não é? Fazias aquelas coisas, aquelas brincadeiras e os professores... mas... Puma. Estava no sangue. Não tenho, sinceramente não tenho, mas era invariavelmente falador e brincalhão. Ok, e uma brincadeira, tens alguma memória de alguma brincadeira que tenhas feito os teus pais irem à escola ou não foi tanto? Não foi tanto, não chegava aí, não chegava aí. Tenho uma situação. Uma experiência da tua infância que tenha marcado. Isto foi na escola secundária. Tenho uma situação que só muitos anos depois, quando a minha irmã mais nova andava no liceu, é que eu vim a saber o que é que tinha acontecido. Uma coisa aparentemente inocente, sai assim pegar numa pedra e atirar-se em direção e acertar. Logo numa pessoa que... E acertar a porta atrás de um carro, tem o vidro que desce e depois alguns têm um triângulozinho, acertar e partir um vidro. E é na pontaria. Ninguém se apercebeu de nada. Anos mais tarde, a minha irmã mais nova andava no liceu e tinha um colega que era filho de um professor de Fisicoquímica que numa festa de aniversário ou qualquer coisa, o miúdo disse, então, uma vez o meu pai lá na escola, houve alguém que atirou uma pedra. Houve alguém que atirou uma pedra e acertou no carro dele, um Ford Orion. Sim, um Ford Orion. No vidro atrás. Exatamente, e partiu no vidro. Pronto, aí 10 anos depois já não havia nada a fazer. Já está, mas não te acusaste, como é óbvio, mas... Não, se disse, sobre essa história, exatamente. Não pode... Olha, quando tu estudavas, tu tiveste alguma... trabalhavas ou era só estudos? Não, enquanto estive a estudar, foi mesmo só estudar. Só depois, já assim mais tarde, quando vim aqui para a universidade, é que, por exemplo, nas férias ajudava os meus pais, que entretanto tinham mudado de vida, tinham lojas de artesanato, etc. E então ajudava-os
as O teu primeiro férias. contacto com o trabalho foi, Sim, foi, sim. foi esse de... É assim, melhor, o meu primeiro contacto com o mundo do trabalho foi quando eu estava a terminar foi no 11º ou 12º ano, que disse, não, eu quero ir fazer qualquer coisa, quis estar 3 meses em casa, E ganhar algum, não é? exatamente, Para as e coisas então fui trabalhar para um café, eh, 11º ano, fui trabalhar para um café lá em Anadia, e estive lá um mês de julho e agosto a trabalhar. Foi a minha primeira experiência. E gostaste? Gostei. Tenho, aquilo que eu tenho presente é que a primeira coisa no final de julho, do mês de julho, que comprei foi um rádio leitor de cassetes. Sei, uma loja que havia em frente à casa onde eu vivia. Recebeste Recebi, chapa ganha, chapa gasta. Exatamente. Mas Foi logo. nessa altura era. E porquê? Porque a gente queria aquelas coisas, não é? Eu vou trabalhar porque Exatamente. quero aquilo, não é? Exatamente. Não é de hoje ao pai eu quero aquilo e o papá vai comprar aquilo. Não, é que na altura queres aquilo, vai trabalhar. Saía de casa, a loja tinha uma pequena montra e eu achava piada porque nunca tinha visto. O rádio tinha um corpo central e depois, lateralmente, tinha 2 colunas. E as colunas saíam, tirava. Sim, E por isso eu quisesse pôr uma aqui, outra aqui, ter ali o rádio, com o leitor de casa. E pronto, achei piada aquilo e eu disse, vou comprar aquele rádio. E depois foi. No final do mês, quando me pagaram, a primeira coisa que eu fiz foi comprar logo. o rádio. E sentiste realizado. Foi. Naquela altura, o objetivo era aquilo. Exatamente. Falta a estes jovens terem objetivos. Exato, porque lá está, era aquilo que estávamos a falar. Cai tudo demasiado fácil. Tem quase sempre tudo por garantido. Porque é assim, basta eu dizer, olha, eu quero isto. Vem um aniversário, ou vem o padrinho, que ouviu que é, e a pumba, das mãos. E depois, mesmo nós às vezes também somos culpados. Sim. Porque, não sei, se tem um telemóvel de teclas e todos na escola já têm um smartphone, e tal, depois se é capaz de se sentir inferiorizado porque os outros têm um smartphone e então na primeira oportunidade, ou no Natal, ou no aniversário, até se... Já lá está. E depois quando... pronto, lá está, dão as coisas por garantidas. Olha, muitas vezes por culpa nossa. Muitas vezes por culpa nossa. E vou dizer, quando nós fomos uma das primeiras vezes, acho que foi logo uma das primeiras vezes com o meu filho ao psicólogo, e não sei quantos, não sei quem, e está-se agarrado muito à PlayStation, não sei o quê. E eu, calma, desculpa, eu tenho PlayStation? Tem. Então, e quem é a culpa? Exatamente. Eu. Não deixamos de ter argumento. Olha, se ele não tivesse a PlayStation, não estava com estes problemas aqui. E eu disse, mas podemos ter outros, mas aí não sabemos. É uma incógnita, lá está. Pronto. E opa, pronto, ok. Voltamos ao Bruno. Bruno, nesse tempo, tu tinhas algum sonho? Algum plano de vida? Assim, nunca tive assim olha, vou traçar este e vou por este caminho. Fui para os estudos, fui sempre cumprindo, não fui um aluno brilhante, mas também nunca perdi nenhum ano. E depois, hoje, se olhando para trás, arrependo-me de ter enverdado por uma via que não era aquela que... Sempre pensaste? Exato. Sempre idealizaste? Eu gostaria de estar alguma coisa relacionada ao desporto. Ao desporto. Não necessariamente ser um jogador de futebol ou coisa que o valha, não necessariamente isso, apesar de ter praticado desporto, mas era a minha...
gosto de desporto em geral, mais ou menos de uma ou de outra modalidade, mas gosto de desporto e se andasse 40 anos para trás, quando cheguei àquela altura de fazer uma escolha, não, foi literalmente para fugir à matemática. Foi literalmente para fugir à matemática, porque depois as ciências tinham matemática e eu não me relacionava bem com a matemática e com a física. Foste para português. E fui para as letras e olha. E Pronto, depois... e vamos aí para mesmo a calhar nas letras. Tu entras na faculdade, sais de uma terriola, não é? Exatamente. Anadia. Sim, na altura era uma vila, agora é uma cidade. Agora é cidade. É isso que eu estava a tentar aqui, exatamente, agora é cidade. Sais e vens para Coimbra. Estudar para Coimbra. Isso foi uma liberdade? Foi. Ou tu cumpriste os anos todos, certinhos? É assim, em termos de cumprimento de estudos... Vieste para aqui com que idade? 18, 19? Com 18, sim, 18 a caminho dos 19. 18 a caminho dos 19. Cumpri os anos todos, fiz tudo de seguida. Agora, a forma e a maneira e os processos que sim. lá chegar por já exemplo, são outros. O primeiro ano, apesar de ser uma experiência nova e apesar de me custar, porque primeiro vim para um meio completamente diferente e depois porque ia e vinha todos os dias para a Anadia. Era isso que eu ia para perguntar. Comboio, ia e vinha todos os dias. Eu tenho perfeita noção que no primeiro ano, à segunda-feira, tinha uma disciplina que era História da Antiguidade Clássica, Grécia, que era tipo 8h30 da manhã. E eu, depois eu tinha, ainda hoje tenho esse vício, essa obsessão. Para mim os horários são para cumprir. Não, claro. Se tenho que estar alguma coisa marcada às 8 e se para garantir que estou às 8 tiver que estar uma hora antes, estou uma hora antes. E era assim quando vim para a universidade e chegava aqui a Coimbra de noite. Saía da Anadia para apanhar o comboio, ia da Anadia para Mucofors, apanhar o comboio, às vezes a pé. Às vezes chuva. Apanhava o comboio, vinha para Coimbra e pronto, e depois fazia aqui tempo até chegar ao tempo de aulas. Exatamente. Mas, enfim, e depois chegava ao tempo de aulas e às aulas? Não, chegava ao tempo de aulas e às aulas. Sim. Não. A pergunta é um bocado má, mas não. pronto. Não, até porque, olha, o primeiro ano, como eu estava a dizer, apesar de ser... Foi a adaptação. Apesar de ser ano de adaptação, foi o melhor ano, foi o ano em que tive melhores resultados. Depois lá está. Ainda estavas certinho, não é? Exatamente. Ainda não conhecias Coimbra. Exatamente. Depois no segundo ano vim para cá, arranjei aí um quarto, fiquei aí e apesar de estar cá, já não foi tão proveitoso como o primeiro. Os resultados já não foram contrariamente ao que deveria ser. Ora, nesses anos todos, estiveste então cá 4 anos. Estive em Coimbra 4 anos. 4 anos a estudar. Momentos que te marcaram. Nesses 4 anos, Coimbra marcou. Tanto marcou que ficaste por cá, não é? Exatamente. Não é? Tenho várias situações. Olha, eu hoje sou, por exemplo, anti-praxe. Anti-praxe porque as coisas que se veem são... Mas naquele ano, no primeiro ano, enquanto caloiro, houve 2 ou 3 situações de praxe que foram realmente momentos de integração
e que conheci pessoas de anos Superiores? de anos mais avançados, de anos superiores, e com as quais ainda hoje não digo que mantenham um contacto, mas cruzamos na rua, cumprimentamos, falamos, ainda temos essas lembranças uns dos outros. Olha, tive um ano em que foi a primeira vez que fui ver rally a Lausanne, num Fiat 127. Lembras-te? Num Fiat 127, que foi qualquer coisa assim fantástica, absolutamente deliciosa. A subir a Lausanne, é? Sim. O condutor abre a porta e vai andar ao pé. Foi, sim, senhor. Era eu, tu, a Lena e a Cati. Já me lembro. Eu já Cati sei que foi. a Valena, eu e tu, e tivemos uma cena, além dessa engraçada, não é? Depois tivemos uma cena que podia ter sido séria. O Exatamente. sítio onde nós ficámos, estávamos- nós saímos e passar Foi logo 2 ou 3 minutos depois. Foi logo o carro a seguir. Foi 2 ou 3 minutos depois o carro que passa, despista-se no sítio onde nós estávamos a ver. E espeta-se na árvore, onde nós, já não sei quem é que lá estava encostado assim a ver o... A gente decidiu, agora vamos ver para ali. E vem o carro, na árvore. E é exatamente no sítio onde nós estamos, E não sei estávamos. se- o carro, acho que era um daqueles carrinhos pequeninos, já tinha passado os maiores, sim, não é? Aquilo sim, eram sim, os carros sim. mais Epá, não tenho a certeza. Também era tipo será Panda. Marbella ou Panda, que era a mesma coisa. Era isso, não é? Exatamente, Eu acho que exatamente. tinha Um uma Seat ideia. Marbella, um Fiat Panda, qualquer coisa assim do género. Nós saímos, ainda vamos poucos metros mais à frente, e ele vem e naquele sítio onde nós estávamos, ele ficou lá. E agora estamos aqui para contar a história. Porque Foi mesmo... Houve qualquer coisa que nos disse, saiam daqui. Sei, Houve ali algo que saiam daí que não vai correr bem. Olha, e voltamos aqui a Coimbra. Depois tenho queimas das fitas, Memoráveis, não é? tem. Outras nem tanto. No entanto, também E depois tenho... esqueces, E vais depois- esqueces as coisas, não é? E depois tenho, olha, a Sónia. Foi A aqui gente já lá vai, foi aqui que eu conheci a Sónia. gente já lá vai, mas primeiro ainda quero saber, depois acabas a faculdade, vais exercer Fui fazer o estágio. Foi um dos últimos anos em que ainda houve estágio integrado, ainda houve ali e remunerado, e fui fazer o estágio para Oliveira do Hospital. Tive lá um ano letivo, também foi um ano engraçado. a dar aulas. A dar aulas. Tinha duas turmas, uma de sétimo, uma de nono, e depois fazia as ditas regências, que era dar aulas sob orientação de uma professora orientadora de estágio, numa turma de 10º ano ou de 12º ano. Que até essa professora tinha as duas, e nós de vez em quando, ou era na turma de 10º ou era na turma de 12º ano, que fazíamos as regências e onde éramos avaliados pelo desempenho. Pronto, depois também foi engraçado porque... Olha, qual foi a tua sensação ires dar aulas? Estavas apreensivo, estavas à vontade, agora vou aturar estes miúdos... Bem, mas vocês também são preparados para isso, não é? Não, é assim, somos preparados com base numa formação muito teórica que em nenhum momento, que eu me recordo, tive, enquanto estive na universidade, contam-se pelos dedos de uma mão as situações em que nós fomos confrontados a ir lá para a frente e assumirmos nós o papel do professor, seja para apresentar o trabalho, seja... Sim. Contam-se pelos dedos de uma mão. E então, é assim um bocadinho... Ainda te lembras do teu primeiro dia? Ou já lá foi há tanto tempo?
É assim, do meu primeiro dia... A dar aulas. Do meu primeiro dia em si, pronto, já não vou Porque eras um jovem, não é? Era Não. 23, 24 anos. 23, sim, 23, 24 anos, portanto... no máximo. Não me recordo, mas recordo-me de muitos dos alunos que tive. Recordo-me de muitos dos alunos que tive, quer no ano de estágio, quer depois, após isso. Sim. E depois, não seguiste Não por ti ou por o sistema? Pelo sistema. Definitivamente pelo sistema, porque eu admiro os colegas que tive na universidade, eu e a Madalena estivemos na universidade, e que conseguiram permanecer no ensino público, porque é um sistema madrasto, porque andares... Quilómetros. Não é o andares quilómetros, é andares 10, 15, 20 anos a mudar de escola praticamente todos os anos. Queres constituir família, das duas uma. Ou não constituis família, também é legítimo, ou se queres constituir família, pode haver aí qualquer coisa que fica para trás. Eu lembro-me que tenho ideia de termos uma colega que tinha 2 filhos, ela levava um e o marido ficava com o outro. Eu não consigo conceber uma situação assim. E então, logo concorri, fiz o estágio, depois tive, no ano a seguir não fui colocado e fui fazer o serviço militar. Eu ainda sou daqueles que foram à tropa. Ainda foste à tropa. Eu tinha aqui uma pergunta, mas há bocado eu pensei assim, não vou perguntar porque eu acho que ele nem à tropa foi. Na altura, afinal, fizeste tropa. Depois, com 52, eu também lá caíste. Fui porque... E foi no ano a seguir ao estágio. Foi no ano imediatamente a seguir ao estágio. Fui fazer as inspeções. As inspeções já foi antes. As inspeções foi sido antes. Depois a tudo lá, quando estudaste, adiamento. Não. Eu fui adiante sempre e fiz as inspeções no ano a seguir ao estágio. Ok. E depois o oficial, o sargento, que me fez uma pequena entrevista, pergunta-me: "Sousa lá, você quer vir?" Eu respondi, tal e qual: "Ouça, não faço questão, mas se tiver que vir não tenho qualquer problema." E ele bom, como é? Pronto, com uma resposta destas, saiu uma fava. O que é que tu querias, pá? Saiu uma fava. Não, mas é assim. Mas se tu dissesses, não quero, mas vens. Possivelmente o resultado era o mesmo. Porque depois é curioso que eu fui... as inspeções, eu estava a dizer que foram no ano a seguir ao estágio, não, eu fui às inspeções no ano de estágio e no ano a seguir ao estágio fui incorporado. E é curioso que depois, no sítio onde eu estava, vim a saber que era suposto, naquela incorporação, entrar como é que se chama? Um recruta. Um recruta, sim. Um recruta para ir para o Museu Histórico Militar, e que, preferência licenciado em História. Quem é que foi o gajo? Tu tiveste uma tropa, e tiveste uma tropa santa. Não, foi uma na recruta, não. A recruta tiveste de malhar como os outros, não é? Mas depois... Não. E mais uma vez estava lá alguém a dizer que, precisamos deste... Exatamente. De um gajo assim. Fui incorporado em Vendas Novas. Vendas Novas. Sim. Foram 4 meses de recruta. Sim, nessa hora. 4 meses de recruta. E um ano de tropa. Não tive um ano. Não tiveste? Não. Tive 6 meses para aí. Tive 4 e depois tive 2 meses. Não tive tanto. Não, desculpa lá, voltando atrás. Foram para aí. Não, tu devias ter a tropa para aí 1 mês e meio.
um mês e meio de recruta, um mês e meio de recruta, exatamente. Para saber, depois, se houvesse a guerra, tens de saber mexer na arma. Exatamente, um mês e meio de recruta, e depois fui... Tiveste 6 meses no total, na altura passou de 6 meses. No total, os 6 meses. Sim. E depois fui colocado, lá está, no Museu Histórico Militar em Lisboa, logo ali ao lado de Santa Apolónia, e estive lá. O meu quartel, o quartel a que eu pertencia, era em Sacavém. Era em Sacavém, mas como eu tinha família, eles não faziam questão que eu fosse ao quartel e eu fiquei em casa de família e andava sempre à civil, só numa situação ou noutra é que tive que incorporar o quartel, ir ao quartel. Exatamente. Então, e depois da tropa? Depois da tropa, voltei a concorrer ao ensino, fui colocado numa escola na Gafanha da Encarnação, ali ao pé de Aveiro, com o meu horário, tinha 9 horas. E isso, que é que, lá está, o porquê também de ser madrasta a vida do professor naquela altura e ainda hoje. Mas também não é diferente. Eu na altura vivia em Oliveira do Bairro, apesar de estar relativamente próximo, feitas as contas, eu pagava para trabalhar. Para ir. Felizmente vivia com os meus pais, não tinha grandes preocupações, mas aquilo que eu recebia era para fazer face às despesas de andar de um lado para o outro para ir dar aulas. E então enchi-me de coragem e fui bater às portas de todas as escolas ali na zona. E calhou numa das escolas, na Gafanha de Nazaré, a ver uma professora que estava grávida e que a seguir, no final do primeiro período, foi de licença e eu acumulei o horário num lado e no outro. E fiquei com um horário, não era completo, mas era praticamente completo. E pronto. Mas aí já justificava. Já justificava, aí, porque já estavas mais perto e era tudo bom, não é? E os horários eram perfeitamente compatíveis e estava a 5 minutos de distância de uma escola da outra, por isso não havia problema. Eu tenho aqui uma pergunta: qual foi a tua maior dificuldade nessa altura? A distância para aí? Nessa altura dar aulas não era a distância, era até tempo para ti também. Sim, é que repara, muitas vezes as pessoas têm a ideia que um professor, por aquilo que aprende na universidade, depois não tem que fazer mais nada e vai para uma turma de miúdos e é só habitar. E as coisas não são assim, as coisas têm que ser preparadas. Há todo um trabalho por trás que tem que ser bem feito, que é para depois haver resultados. Alguém que vá dar aulas só por dar aulas e que não tenha como objetivo obter bons resultados, quer pessoais, quer junto dos alunos a quem está a ensinar, que queira ser só mais um, que não queira marcar a diferença e ficar na memória dos alunos a quem dá aulas. Acho que aí não está, as coisas não estão a ser bem feitas. E se tu queres marcar e se queres obter resultados e queres que eles efetivamente saiam enriquecidos, então tens que trabalhar. Tens de aplicar bem. Tens de aplicar e não é ir lá cumprir o horário das 9 horas semanais 6 horas e vir embora. Não
Porque não é só dar aula, é também acompanhar os alunos. E se acabas as aulas, vais-te embora para casa, não estás lá, porque eles têm sempre essa vontade de falar com os professores. Exatamente. Não é? E olha, pronto, e depois, por exemplo, nesse ano em que estive nas Gafanhas, na Gafanha da Encarnação e na Gafanha da Nazaré, na Gafanha da Nazaré estava a dar aulas, 2 turmas de 12º ano, e sinto literalmente que marquei a diferença e ainda hoje tenho contacto com alguns dos meus alunos e alguns deles são professores. Engraçado. E dizem que não fosses tu, não fosse o professor Bruno. Conhece, exato. E isso marca em Esmoego. Exatamente. Fico logo orgulhoso, 15 ou 20 centímetros mais alto. Mas ficas orgulhoso, valeu a pena fazer isto. Plenamente. Com ela. Sim. Bem, vamos só aqui fazer a pausa, terminamos esta primeira parte e não percam já a segunda parte, vamos saber para onde andou este senhor a fazer, como é que conheceu a esposa. Vamos já seguir na segunda parte. Até já.